Bem, amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Curiosidades Otaku. E hoje, pessoal, no quadro Te Indico de hoje, iremos indicar e apresentar uma obra sensacional. O mangá onde o nosso protagonista, ele tem duas personalidades. Estilo Cavaleiro da Lua, estilo Clube da Luta, mas qual a primeira regra do Clube da Luta? Você não pode falar, né? O mangá que nós iremos falar chama Shinai Naru Boku wo Satoru Komete. Um mangá sensacional de contém drama, mistério, coisas sobrenaturais, serial killer, tudo isso englobado numa obra só. Quer saber o que aconteceu nos primeiros episódios? Então vem comigo que eu te conto agora. Olá pessoal, então hoje nós iremos falar da obra Shinai Naru Boku e Satsushi wo Komete, né? Um mangá sensacional de drama, mistério, coisas sobrenaturais. O nosso protagonista bipolar, onde tem duas personalidades, um bonzinho, outro malzinho, né? Então tudo isso englobado num mangá só. A história acompanha o nosso protagonista chamado Urashima Eiji. Ele tem aproximadamente 20 anos de idade, um estudante comum numa universidade qualquer de Tóquio. Só que tem um porém, o nosso protagonista ele é filho de um serial killer brutal que matou várias pessoas há 15 anos atrás. Então, ele sofre muito bullying por conta disso. Até que um belo dia, o nosso protagonista Eiji, ele é chamado por um grupo de amigos para tomar uma bebida em um estabelecimento comercial. O nosso protagonista Eiji aceita na hora. Não é todo dia que ele recebe uma proposta desta. Ninguém quer ser amigo do nosso protagonista, essa que é a verdade. Por conta do histórico de seu pai, LL, o bandido mais brutal daquele país, né? Que foi morto ateando fogo nele mesmo para a polícia não pegar. Mas, antes disso, o serial killer LL deixou uma mensagem em texto para os policiais que estavam ali, falando que ele vai voltar. Isso aconteceu há 15 anos atrás. Então, vamos voltar no presente, onde o nosso protagonista ele está tomando umas bebidas, um saquezinho, uma cervejinha com seus amigos. Eiji vai beber, vai se embriagar. Quando o nosso protagonista bebe, ele se embriaga, ele acorda de ressaca, mas tem um problema nisso tudo. Quando ele acorda com uma menina linda do seu lado. Uma garota chamada Kyoko, que se diz namorada do nosso protagonista. O nosso protagonista que foi virgem a vida toda, o nosso protagonista que ninguém nunca chegou perto dele, como com uma simples bebida, ele vai acordar do lado da menina mais bela de sua escola, de sua universidade, mas como isso tudo? Ele fica sem entender. Quando ele olha no calendário, ele vê que se passaram 3 dias do acontecido dele ter bebido. Ou seja, ele entrou dia 24 de outubro, hoje é dia 27 de outubro. 3 dias se passaram dentro desse episódio. Mas o que aconteceu nesses 3 dias? Houve um apagão em sua mente. Kyoko revela que ele o salvou de um valentão chamado Cachorro Louco de sua escola, no qual ele derrotou com um soco. Mas o nosso protagonista nunca matou uma alma viva, nunca matou nenhuma moça, que dirá dar um murro, dar um soco no valentão. Não. O nosso protagonista, vendo aquela situação, ele ficou sem entender o que estava vendo, mas como viu uma menina muito linda do seu lado, ele resolveu aceitar aquela situação, mas tem um problema. Ele quer descobrir o que aconteceu naqueles 3 dias. Até que conversa vai, conversa vem, juntando peças de um lado para o outro, um dos seus amigos revela que ele lutou realmente com esses valentões e salvou essa Kyoko, que hoje vai ser a namorada dele. E todo mundo ficou abismado com essas reações do nosso protagonista. Então o nosso protagonista ele vai tentar descobrir o que aconteceu. Ele vai juntar as peças, mas como é que eu tive esse apagão? Será que eu estava sonâmbulo? Será que aconteceu algum tipo de magia aconteceu dentro de mim? Eu fui transportado, voltei? Ou tem outra personalidade? E nisso, no meio dos seus pensamentos na escola, apareceu uma garota chamada Shimoyoji. É uma garota gótica, coisa que ninguém conversava com ela. E ela resolveu falar com o nosso protagonista. O nosso protagonista estranhou aquela situação. Então ela dá alguns detalhes
do nosso protagonista. Ela fala mensagem tipo provérbios para ele, né? Como se a água parada, se a água estiver parada, não vai ter como ela se mexer. E ele não entendeu bem essa situação, mas para um bom entendedor, um pingo é letra. Ela já sabia o que estava acontecendo ali. Ela deu esse detalhe para ele. Logo depois, ele vai ir para sua casa e vai pensar o que aconteceu. Como foi isso acontecer? Será que tem outro de mim dentro desse corpo? Não tem lógica, não tem explicação. Passaram-se 3 dias. No dia 30 passaram-se um mês. No dia 30 de novembro, aconteceu um fato verídico. Aconteceu o mesmo fato com ele. Ele resolveu beber com os amigos mais uma vez e desmaiou. Ele não entendeu bem essa situação, acordou, estava do lado de mais uma vez Kyoka, a sua namorada. E nisso se passaram, se não 3, mas 4 dias. Cada vez mais está aumentando mais esse tempo. Nesse meio tempo aconteceu um assassinato. Uma moça foi morta brutalmente, os seus órgãos dilacerados. E uma mensagem para lá de misteriosa. Será que o L voltou? O LL voltou? Então, os policiais, a investigadora Mau Mau da polícia de Tóquio vai investigar esse acontecido, que é a mesma coisa que aconteceu há 15 anos atrás com os assassinatos do LL. Então, a primeira coisa que eles têm em mente é quem? É o nosso protagonista Eiji. Então, ela vai fazer algumas perguntas para Eiji que não sabe responder, ele não sabe o que está acontecendo. A menina no qual o assassinato aconteceu, ela falou que era namorada do Eiji, só que o Eiji não tinha namorada. A primeira namorada que ele teve foi a Kyoko. Como é que ele achou essa menina? Ele jurou de pé junto que nunca conheceu-a. Muito estranho isso aí. Voltando para sua casa, ele indignado com aquela situação, ele vai abrir a porta do seu guarda-roupa e encontra bastante dinheiro. Ele fica mais abismado ainda. Ele não sabe o que reagir naquela situação. Ele encontra Shimo Yuji, a garota gótica, que revela para ele: você tem que movimentar. Se você não se movimentar, o outro eu de você vai tomar conta de você. Ele já pegou a pista que ela deu. Então tem outro realmente dele dentro dele. Mas será que ele cometeu esse assassinato? De onde veio aquele dinheiro? Como ele começou a namorar com a Kyoko? Como tudo isso pode acontecer? Então, chegando na sua casa, ele pega um bloco de caderno e vai tentar falar com ele mentalmente. Ele deixa seu caderno em cima, coloca uma caneta e lá vai. E lá é como se fosse aquelas brincadeiras, gente. Quando você vai invocar o demônio e tal, que a caneta ela se move, vai se movendo, entendeu? Como se fosse alto espírito. Então, naquele momento ali, aquela caneta se moveu. A caneta coloca um número de telefone escrito uma palavra chamada Sai, que é membro de uma gangue. E esse membro de uma gangue é uma gangue chamada Skull, uma gangue muito poderosa, é uma gangue que não tem medo de nada, é tipo Yakuza, né? Mas quando ele acabou de fazer isso aí, ele vai na sua caixa de mensagem, na sua caixa de correios e vê que tem 2 pares de orelha com ele. Ele fica mais abismado ainda, par de orelhas humanas, um assassinato de uma menina brutalmente. O que será que é? Nisso ele resolveu chamar a sua consciência, o outro eu de B1. Será que foi o B1 que resolveu? Estou sendo investigado. E tem um repórter que fica atazanando a vida dele, inclusive chateou ele bem com a Kyoko, falando que ele é filho de um serial killer, e ele não queria que a Kyoko participasse, e a Kyoko foi e defendeu ele. Ele resolveu entrar na cova dos leões ali, naquele momento. Ele resolveu investigar a fundo para livrar sua própria barra e também limpar a barra de seu falecido pai, que ele acha que não é ele. Mas será que ele está vivo, sim ou não? Então ele vai para esse grupo Skull para descobrir o que aconteceu. Chegando lá, estava tendo uma tortura. E o homem que estava torturando em si, ele tinha perdido 2 orelhas. E Sai disse que foi o nosso protagonista Eiji que arrancou as suas orelhas. Ali ele ficou bastante aflito. Ele não sabia o que aconteceu. Ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Será que tem
Será que esse outro eu dele, esse B1, fez tudo isso? Como é que ele vai suportar essas reações? Quem será que está por trás disso aí? E nisso a investigadora Mal, ela não acreditou muito que fosse Edi. E nisso pediu as câmeras, imagens do que aconteceu no dia do assassinato dessa garota. E quando viu que o Edi estava junto com ela, eles assumiram que ele realmente é namorado dela. Ou seja, o B1 pegou a personalidade dele, começou a namorar com essa menina, começou a ter relações com essa menina, mas tinha outra pessoa por trás dele o seguindo. Será que essa pessoa que matou essa garota, será que o pai do nosso protagonista está vivo? Ou será que tem uma terceira pessoa querendo incriminar o nosso protagonista, o nosso herói? Qual dessas três possibilidades? Mistério no ar, drama, psicológico, tudo isso. Isso agora vocês vão falar, vocês vão ver essa obra e vão falar para nós o que vai acontecer, hein? Gente, chega aqui ao final do nosso vídeo, um beijo no coração de vocês, que vocês tenham um excelente dia, ou tarde, ou noite, manhã. Tchau, obrigado.